Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Fórum da USCS, né, de Estética Avançada. Fico muito feliz com o convite do Dr. Rodrigo Fabrizio, né, e fazer parte dessa equipe, né, de grandes profissionais. Vou trazer um pouquinho para vocês hoje de anatomia da pele, né, e anatomia do envelhecimento, que ela é bem importante para essa parte aí de quem vai trabalhar com facial, tanto com aparelhos quanto procedimentos injetáveis. Espero que vocês gostem, né? E aproveitem para estudar de casa. Deixei um breve currículo, né? Deixei o link do meu Lattes para quem tiver mais interesses, para quem tiver mais interesse sobre pesquisa, né? Sobre o que eu faço. Então, me formei pela Uniluz, depois segui pela Faculdade de Saúde Pública da USP, né? Possuo especialização em saúde pública. Depois migrei já para a área acadêmica, né? Onde eu tenho especialização em docência, ensino superior e pesquisa. Depois, especialização em diagnóstico por imagem no Hospital Albert Einstein e mestrado em clínica médica pela própria Uniluz, e fiz também pós-graduação em biomedicina estética avançada pela Universidade de São Caetano do Sul, a USCS. Então é um grande prazer ter sido aluna, né, ser aluna e agora participar como docente. Então fica aí meu Instagram para vocês, né, Carla X Alves, e deixei meu telefone também para quem precisar entrar em contato. Eu sou super aberta para sugestões, críticas. Possuo um canal do Telegram para artigos científicos, né? E sempre disponibilizo artigos e livros. Então, vamos lá para a nossa anatomia e envelhecimento da pele, ok? O que a gente precisa saber de importante? Que essa pele, pessoal, ela é formada por 3 camadas, tá? Algumas literaturas vão colocar como 2 camadas, e essa última camada, que eu deixei aqui com uma seta para vocês, a hipoderme, é considerada como tela subcutânea, por isso alguns autores não classificam como a 3ª camada. Ficamos então com a epiderme, que é aquela que tem contato com o meio externo, logo depois a derme, né? E depois a tela subcutânea. Abaixo dessa tela subcutânea existe uma fáscia muscular. Toda vez em anatomia que a gente falar de fáscia, é uma membrana fina, tá? Um tecido tênue, que vai fazer a separação entre essa tela subcutânea e a parte muscular. Ok? E aí a parte muscular a gente estudaria em outro momento. Deixei apenas a anatomia da pele e o envelhecimento dessa pele, tá? Misturei um pouquinho com histologia para facilitar o estudo de vocês, ok? Continuando. Essa pele, pessoal, é um órgão vital, tá? 15% do nosso corpo é dessa pele. A gente pode encontrar literaturas que também vão chamá-las de tegumento ou cutis, tá? Também é aceito. Ela tem uma função metabólica, então ela depende da luz solar para eu conseguir fazer a síntese dessa vitamina D, que é tão importante para o metabolismo de cálcio, né? Formação de ossos, manutenção saudável. A gente sabe que precisa receber um pouco desse sol, dessa radiação solar. É claro que com ponderação, porque a gente sabe que o exagero dessa radiação pode causar câncer de pele, e a gente também sabe, de acordo com a literatura, que um dos fatores que mais causam o envelhecimento extrínseco, né, por isso que eu coloquei esse slide, é o sol. Então a gente tem que ter uma ponderação, tem que ter o equilíbrio, ok? Essas camadas, a primeira é a epiderme, né? Vamos misturar um pouquinho com histologia? Então, a gente tem o tecido epitelial estratificado, papimentoso. Na derme, tecido conjuntivo denso. E na hipoderme, ou tela subcutânea, tecido conjuntivo frouxo. O que a gente já pode observar nesse slide? Que a derme é a camada mais densa, tá? E aí, essa derme, eu vou ter grande concentração de vasos sanguíneos também. Que esses vasos sanguíneos que vão nutrir a epiderme, tá? Vamos lembrar disso mais pra frente. Vamos começar pela primeira camada? A primeira camada é a epiderme. O que ela faz? Ela serve como uma barreira de proteção para o organismo. Então, esse contato com o meio externo, quem faz é a epiderme. É ela também que vai conseguir absorver raios ultravioletas provenientes da radiação solar, tá? Por isso, quando a gente for comprar um filtro, indicar para o paciente, existem filtros específicos, né, para proteger a radiação VA e UVB, ok? Ela também faz com que a gente evite a perda de água, que a gente sabe que com o envelhecimento a gente tende a perder mais água, não consegue segurar tanta água, né? E promove a sensação de tato. Algumas células na epiderme fazem com que a gente tenha essa parte sensorial, ok? A epiderme,
como uma camada, ela é diferente em cada região. Por exemplo, na palma das mãos e nos pés, a gente tem um extrato, uma camada que é chamada de camada lúcida. Por isso, quando for indicar para o paciente, passar o produto, fazer o skincare dele, o que é ideal? Que ele coloque o creme no dorso da mão, ao invés de na palma da mão. Porque na palma da mão, a gente vai ter grande absorção desse produto. E aí, grande parte da absorção desse produto fica na palma da mão e a gente deixa de passar na face. Tá? Então é uma dica aí. De preferência, passar no dorso da mão, porque tem uma camada diferenciada na palma da mão, ok? Então é importante vocês passarem isso para o paciente de vocês, que às vezes ele não sabe. Essa epiderme, ela é dividida em estratos ou camadas, depende do livro que vocês vão estudar. Ah, professora, qual que eu uso? Tanto faz, extrato ou camada. O que é importante? Saber quem são essas camadas. Eu tenho, começando do interno para o externo, ok? Vamos lá. Extrato germinativo ou basal, após extrato espinhoso, após extrato granuloso, após extrato lúcido e córneo. Lembrando que o lúcido, palma da mão e pé. O que acontece? Esse extrato basal é o que está em contato com a derme. Então, existe um ciclo de vida, tá? De algumas células, dos queratinócitos, que eles começam a mitose, começam a proliferação. Nesse estado basal, eles ascendem para o estado espinhoso, onde parece, quando a gente olha no microscópio, como espinhos, passam para o extrato granuloso, que começam a ter um acúmulo de grânulos, passam pelo extrato lúcido ou transição, de acordo com a literatura, e extrato córneo. Ali sim eu tenho grande parte de extrato córneo, grande parte de queratinócito, que a gente fala que é o queratinócito morto. Por quê? Ele saiu da basal, passou por todos esses estratos e aí eu tenho o que eu chamo de queratinização. Esse ciclo, pessoal, ele demora aí em torno de 28 dias para que eu tenha esse ciclo, ok? Conforme eu vou envelhecendo, eu também posso ter mudanças nesse ciclo e aumento dessa renovação celular que eu chamo, tá? Olha só que bacana essa imagem, ela mostra pra gente, tá? Então, derme, aqui eu já vou ter extrato basal, extrato espinhoso, extrato granuloso, lúcido ou transição e o extrato córneo. E olha só que bacana, eu tenho a pele nova que vai sendo feita do extrato basal em relação à pele antiga, células mortas preenchidas com queratina descamando. Então, esse que é o extrato córneo. Por isso, quando a gente fala para paciente, olha, você tem que lavar seu rosto, você tem que, às vezes, fazer esfoliação 2 vezes por semana para afinar o extrato córneo. O que é afinar o extrato córneo? Se eu afino o extrato córneo da pele, da face, principalmente, eu consigo fazer com que os ativos que venham depois da limpeza facial, no skincare da sua paciente, consigam penetrar com mais facilidade. Daí a importância de afinar esse extrato córneo, tá? Por isso que eu falei de toda a transição das células para vocês. E sempre fazendo link aí com a estética, que é bacana, que é importante para vocês, tá? Então, as células de queratinócitos, da onde elas foram produzidas até onde elas vão chegar, tá? Essas células da camada córnea são células mortas, achatadas, eosinófilos sem núcleo, queratinas, ok? É a camada córnea. Agora eu vou descrever com vocês do externo para o interno, para a gente não se perder. Camada lúcida, né? São as células achatadas, hialina, eosinófilas, devido a grandes grânulos, né? Que existem, muitos numerosos. E quem são essas células da epiderme? Eu tenho os queratinócitos, correto? Produção de queratina, proteção da pele. Melanócitos produzem a melanina. A gente sabe que tem um fator aí de proteção para nossa pele, essa melanina, né? Células de Merkel, células de Langerhans. Então, essas células, pessoal, agem na fagocitose, essas células agem na parte sensorial, ok? E aí, todas elas formam as células da epiderme, tá? E essa derme? Saímos da epiderme, chegamos na derme. Essa derme, ela é formada por 2 camadas, prestem atenção. Derme papilar, derme reticular. Então, saí da camada da epiderme e vou para a derme. A derme papilar é a primeira, que está mais em contato com a epiderme. A derme reticular está mais embaixo. Essa região de derme é bem importante. Por quê, pessoal? Eu tenho os fibroblastos que vão ser responsáveis pela produção de colágeno e elastina. Encontro uma matriz extracelular, onde eu encontro proteínas, íons, água e ácido hialurônico. O que a gente sabe no envelhecimento?
Com o passar do tempo, eu tenho diminuição do colágeno, eu tenho diminuição da elastina e diminuição dessa matriz. E aí a gente começa a ter o quê? A elasticidade, tá? Tô me referindo apenas à face, tá? Tô tentando me ater apenas à face para ficar mais fácil o conteúdo. Então, essa perda de elasticidade associada com aquela perda de água que eu falei para vocês, eu começo a ter uma flacidez dessa minha pele. Vamos voltar para a estética, uma flacidez dessa minha paciente. Daí que vem os bioestimuladores de colágeno. Então, com o envelhecimento, eu deixo de produzir colágeno. As fibras de colágeno existentes, elas deixam de ser produzidas. E além de eu deixar de produzir fibras de colágeno, eu tenho dificuldade de fazer com que o novo colágeno, o neocolágeno, apareça e aquele já existente eu posso ter quebra. Tá? A gente vai ver que o sol, o tabagismo vai ter um fator muito importante para que isso aconteça. Então, sempre quando eu fizer um tratamento numa paciente, é diferente quando ela toma muito sol, é diferente quando ela é tabagista. A resposta do organismo dela para o tratamento que eu vou fazer é muito diferente. Então, vamos lembrar que na derme eu tenho colágeno e elastina. E aí o paciente ele começa a ter quebra desse colágeno, quebra dessa elastina, perda de água, não repõe essa água suficiente, não faz ingestão de alimentos que vão proteger essa pele. Associado a isso, você pega um paciente que come muito açúcar e a gente sabe que o açúcar pode interferir na formação do novo colágeno, né? E aí eu tenho um paciente com elastose, que é o exemplo da foto. Então, essa elastose pode ser causada pelo excesso de sol também. Mas eu tenho que lembrar que existe o envelhecimento intrínseco, tá? Que é essa perda de colágeno, elastina, ácido hialurônico, e o envelhecimento extrínseco. Se eu associar tudo isso, eu vou ter o envelhecimento da pele. Então, aí eu deixei o exemplo como elastose, ok? Nessa derme, a papilar, pessoal, é a que vai estar em contato com essa epiderme e ela é formada de tecido conjuntivo frouxo. Já a reticular é constituída por tecido conjuntivo denso, não modulada. Na reticular, eu tenho muita quantidade de fibra de colágeno, tá? Já na papilar, eu tenho menos quantidade dessa fibra de colágeno. Elas estão mais espaçadas. Na reticular, elas estão mais juntas. Vamos aplicar para a prática de injetável isso? Então, na hora que eu coloco a agulha, passei a epiderme, cheguei na derme. Tá tendo mais atrito ou menos atrito? Mais atrito, região reticular. Na hora que eu desço mais essa agulha, ela desliza como se fosse uma manteiga. A manteiga que fica fora da geladeira. Eu sei que eu tô na região abaixo dessa reticular. Eu tô na tela subcutânea. Por quê? Não tem essas fibras de colágeno. Desliza um pouco melhor. Ah, quando que eu vou usar essa hipoderme injetável? Tem alguns bioestimuladores de colágeno que nós temos que colocar abaixo dessa derme, tá? Não vou entrar nesse mérito, que não é o assunto da aula, mas é importante a gente saber essas camadas e definições e associações com os injetáveis, tá? Acho bem importante para vocês. Nessa derme eu vou ter grande quantidade de elasticidade devido à elastina e a cicatrização também, tá, pessoal? Nessa derme eu vou ter localização de vasos sanguíneos, lembra que eu falei? Vai nutrir a epiderme. Vasos linfáticos, nervos, órgãos sensoriais, tudo isso nessa região que é densa, que é grande, que é chamada derme, que é dividida em papilar e reticular, ok? Quem são as células dessa derme? Olha só, para a gente da estética bem importante, fibroblastos. Lembra? Fibroblastos, produção de colágeno e elastina, tá? Macrófagos, linfócitos, células adiposas. Macrófagos e linfócitos associados com a parte aí da fagocitose, ok? Eu tenho uma parte que eu chamo de junção dermoepidérmica. O que é isso? A junção da derme com a epiderme, tá? E aí o que acontece? Até deixei lâmina basal e lâmina reticular. Lâmina basal tem muito colágeno, gostamos, né? Então a paciente procura a gente porque ela quer colágeno, né? A gente quer que ela tenha essa produção de colágeno, que ela não perca essa produção de colágeno. Vamos estimular colágeno. De várias maneiras existem isso. Eu citei o exemplo do bioestimulador de colágeno, mas a gente pode citar o exemplo do microagulhamento com fator de crescimento. Então existem várias técnicas de rejuvenescimento hoje em dia, graças a Deus, ok? Essa junção dermo-epidérmica, pessoal, o que acontece? Eu tenho uma junção e o que acontece? Essa epiderme está em cima da derme, tá? E aí, com o passar do tempo, eu posso ter a formação de um sulco, ok? O que é isso? Uma depressão nessa junção dermo-epidérmica. E se eu não trato dessa depressão, ela pode se tornar um sulco mais fundo, uma ruga mais funda, e isso é já mais difícil de tratar, tá? Na aula também eu coloquei a diferença da ruga dinâmica
para ruga estática para vocês poderem estudar. Então, eu tenho que tratar da pele. Desde quando? Com 20 anos, você já pode começar a utilizar produtos anti-age. Eu tenho que cuidar dessa pele. Por quê? Ah, eu sou nova para usar Botox, tenho 35 anos. Pode ser que aquela ruga no pé de galinha que a gente fala não esteja aparecendo, mas que com o passar do tempo, ela vai se tornar uma ruga mais forte e ela pode comprometer, e aí o Botox talvez não seja só suficiente. Então, existe o Botox preventivo, associando aí nessa junção dermo-epidérmica. Tenho que tratar dessa derme. Tá? Tenho que tratar dessa derme para qualquer procedimento injetável. Se eu tenho uma derme bonita, eu vou ter viço da minha epiderme, tá? Eu vou ter ausência de sulcos, ausência de manchas. O que isso caracteriza uma pele saudável, uma pele jovem. Então, eu tenho que cuidar dessa derme para essa epiderme ficar boa para a gente poder fazer injetáveis, aparelhos. Eu tenho que cuidar e eu tenho que conscientizar meu paciente sobre isso, tá? Eu posso ter uma flacidez tissular. Então, uma epiderme ressecada, um achatamento dessa região dermoepidérmica, atrofia dessas glândulas sebáceas, diminuição da circulação. Aí uma pele sem viço, que eu falei, se eu diminuo a circulação, eu não tenho oxigenação naquele local como deveria ter, e aquela pele começa a mudar até o brilho. Nossa, essa pele tá sem brilho, essa pele tá sem viço. Por quê? Diminuição da circulação. Quando eu diminuo a circulação também, eu também faço com que eu tenha diminuição na produção de colágeno. Então, tá tudo associado, pessoal. Eu preciso trabalhar tudo de maneira geral, ok? Olha só, deixei um exemplo para vocês de uma pele firme, com colágeno, elastina, ácido hialurônico, e deixei uma pele flácida, onde eu diminuí colágeno, diminuí elastina, deixou uma pele flácida, além do que ela começa a ter uma junção dermoepidérmica. Então, eu tenho que tratar para que isso não aconteça, né? Então, eu tenho que ter cuidado nesse momento. Por isso que essa imagem, ela mostra bem essa diferença, tá ok? Vamos falar da nossa tela subcutânea? Na nossa tela subcutânea é formado por tecido conjuntivo frouxo. É ela que vai fazer a conexão da derme, lembra que a gente acabou de estudar? Com a fáscia muscular. Passou a fáscia muscular, tecido muscular. Então, existem alguns injetáveis de bioestimulador que vão ser colocados aqui. Lembrando que é fina, lembrando que parece uma manteiga, quando a gente coloca a agulha, a gente sente deslizar. É esse o termo que a gente usa, ok? Qual é a função dessa hipoderme? Então, é uma camada formada por tecido adiposo, grandes vasos sanguíneos e nervos. O que ela faz? Ajuda na regulação da temperatura e ajuda também na proteção de órgãos internos, ok, pessoal? Essa estrutura da pele eu separei para vocês dessa maneira. Na pele, para ficar bem didático, tá? Epiderme mais derme. Quem que é epiderme? Tecido epitelial estratificado, pavimentoso queratinizado. Derme, tecido conjuntivo frouxo. Quem eu tenho? Derme papilar, aquela derme que eu tenho colágenos, fibras de colágenos mais espaçados, ok? Tecido conjuntivo denso não modelado, derme reticular. Eu já tenho fibras de colágenas mais justapostas. Daí a dificuldade da agulha penetrar. Então, eu consigo sentir o nível da agulha. Ajuda muito vocês, né? Nessa hora dos injetáveis, eu digo. Hipoderme é o que está abaixo da derme, tá? Também pode ser chamada de tela subcutânea. Vamos analisar essa pele? Olha só, eu tenho de um lado que está de verdinho uma pele madura, então ela está produzindo colágeno, tem sustentação, tá sem flacidez, é macia, é lisa, tem viço, oxigenação. Se eu olhar ao lado, eu tenho uma pele mais madura, então eu já tenho uma diminuição do colágeno, eu já tenho uma pele que está perdendo sustentação, e aí eu posso ter as rugas, pé de galinhas, que na anatomia a gente chama de periorbicular, o temido bigode chinês, que a gente já chama do sulco nasogeano, né? Tem como consertar isso? Tem, mas eu tenho que cuidar dessa derme para que eu não tenha achatamento dessa junção dermoepidérmica. Então, eu vou começar a ter formação de rugas e formação de sulcos. É a flacidez cutânea. Eu associo isso a uma ação muscular depressora, uma diminuição volumétrica do compartimento de gordura, tá? E até remodelamento ósseo. Tudo isso vai estar associado no envelhecimento da face, tá? Entramos aqui na parte de envelhecimento, ok? Uma parte que eu gosto bastante, particularmente, de falar. Quais são os indicadores de uma pele envelhecida? Olha só, anota aí, pessoal, não esquece. Flacidez cutânea, redução do volume dos lábios. Por que eu vou ter redução do volume dos lábios? Eu posso ter uma pitose nasal, uma queda da ponta do nariz, e aí dá uma impressão realmente que o lábio superior ele tende a diminuir,
tá? Formação de rugas, citei alguns exemplos no slide anterior, e hiperpigmentação. Essa hiperpigmentação, pessoal, pode ser por causa dos melanócitos, né? Que eles começam a também ter diminuição na sua produção e a causa um escurecimento também, tá? E aí, pessoal, quando eu costumo falar isso em aula, e o pessoal até dá risada, né? O que uma mulher precisa para ser considerada bela? E muita gente fala, ela precisa de dinheiro também. Mas existem alguns pontos de beleza que eu separei para a gente poder estudar. Então, por exemplo, ausência de olheiras, né? Deixei a Bint, que é mega master plus, linda, né? Ausência de olheiras, sobrancelha minimamente arqueada, né? Lábios volumosos, a região do malar alto, ausência de sulcos, ausência de manchas. Então, a gente usa muito isso, né, para identificar um perfil do que uma mulher precisa ser bela. Então, eu citei na anatomia alguns pontos que fazem com que a gente tenha essa beleza, né? Na verdade, é uma simetria que precisa ter. Então, eu deixei aqui: sobrancelha arqueada, ausência de olheira, malar alto, ângulo de mandíbula, lábios volumosos. Tudo isso, pessoal, a mulher pode apresentar ou alguns tratamentos estéticos, a gente consegue recuperar isso. Então, existe o Botox, que a gente pode tentar arquear um pouco essa sobrancelha, ausência de olheira, preenchimento de olheira, malar alto também, com aquela técnica do MD Codes, consigo fazer isso, ângulo de mandíbula também, com preenchimento, lábios volumosos, com ácido hialurônico. Então, tudo isso vai fazer com que ela tenha um padrão de beleza que nós estamos utilizando, né? Lembrando que é sempre legal a gente olhar o perfil do paciente e ver aquilo que condiz para ele, né? Porque às vezes o paciente ele chega pra gente com uma ideia que ele quer ficar igual fulano de tal, e se você olha para ele e fala, nossa, não dá para deixar você assim. Então, sempre ser o mais verdadeiro possível com aquele paciente para a gente não criar uma expectativa, né? E depois ele ficar chateado conosco. E querer o dinheiro de volta, porque tem coisas que não vão ser possíveis, né? Então, tudo na medida do possível, sempre trabalhando com segurança, por isso que eu defendo muito a anatomia para a estética, da gente poder saber aonde está trabalhando, para poder trabalhar com segurança, tá bom? Tipos de envelhecimento, pessoal. Eu tenho praticamente dois tipos de envelhecimento. O intrínseco, né, que é aquele que eu tenho diminuição da hidratação, palidez por falta da oxigenação, menor elasticidade, porque diminuir colágeno e elastina, diminuição desse tônus muscular, as rugas que vão começando a aparecer, né, lei da gravidade, além da ação depressora muscular que eu tenho, branqueamento de pelos, eu tenho diminuição da renovação dos queratinócitos. Lembra daqueles queratinócitos que eu falei para vocês que eu tenho um tempo para poder produzi-los? Eu tenho diminuição disso também. Achatamento dessa junção dermo-epidérmica, lembra daquela relação epiderme-derme? Eu posso ter um achatamento. Redução desses melanócitos, então eu começo a reduzir esses melanócitos, daí vem o escurecimento e manchas que fazem com que a pele não seja mais uma pele jovem, como a gente fala, tá? Esse é o envelhecimento intrínseco. Nessa imagem a gente consegue ver bem, ó. Eu tenho primeiramente a formação de uma linha, essa linha não foi tratada, ninguém cuidou dessa pele, tornou-se uma ruga, e essa ruga, ela deixou de ser uma ruga dinâmica para se tornar uma ruga estática, e eu tenho o sulco. Então, quanto antes a gente fazer com que essa paciente se conscientize que ela tem que tratar da pele, não esperar chegar nesse nível, melhor para a gente, melhor para o paciente, tá? Depois os investimentos serão outros, né? Então, sempre cuidando. E o cuidado tem que ser em casa também. Eu costumo dizer que é como se fosse uma lição de casa, né? Cuidado da manhã, cuidado da noite, tudo isso, tá? O intrínseco, né? Falando da anatomia do envelhecimento ainda, é aquele que vai passar de geração para geração. Então, você olha a genética, tem muita coisa que está ligada à genética, então não vai ter jeito. Então, a gente olha lá para a mãe, para a avó, a gente vê mais ou menos como que a gente vai envelhecer. É claro que existem procedimentos estéticos que vão facilitar com que eu possa envelhecer de outra maneira, entre aspas, de forma mais saudável. Hoje, então, tem muita coisa, né, gente? Olha só, o envelhecimento extrínseco, então, ele tem a ver com o quê? Com fotoenvelhecimento. Já é sabido pela literatura que o maior fator do envelhecimento extrínseco é o fotoenvelhecimento, né? Olha só, para a gente poder estudar, é bem bacana esse slide. Quando eu tenho o VA, né? E quando eu tenho o VB, quem é que vai na minha epiderme? Quem é que vai na derme? Epiderme, o VB. O VA vai na
derme. Por isso, quando eu compro um filtro solar, e quando eu indico o filtro solar para minha paciente, eu tenho que falar para ela, olha, você vai olhar o FPS e você vai olhar o PPD. Por quê? Eu tenho que saber o quanto que tem esse filtro solar para proteger minha pele e eu tenho que saber o quanto que tem esse PPD, né? Que na verdade o PPD tem que ser 1/3 do seu filtro solar. Isso é bacana você ensinar para sua paciente, porque eu tenho radiação UVA e eu tenho radiação UVB, tá? Então daí a diferença de quem vai na epiderme e quem vai na derme. A gente sabe que o sol também está associado com o fotoenvelhecimento, mas também ao câncer de pele. Então, a única coisa que a gente pode fazer para se cuidar é evitar esse sol, né? O banho de sol, não ficar o dia inteiro no sol, porque causa envelhecimento precoce, tem até artigos sobre isso, né? Já é comprovado, e também o câncer de pele, ok? Olha só, o melanócito, aquela célula que produz a melanina, ele age contra a contração nociva da radiação emitida pelo sol. Só que quando ele absorve, ele pode escurecer. Tá aí o surgimento de manchas. E a gente tem grande quantidade de melanócito, mas com o passar do tempo, a gente também vai ter uma diminuição nessa produção de melanócitos, tá? Assim como queratinócitos também. Deixei aqui exemplos de protetores solares, e aí você pode indicar para paciente de vocês. É claro que a gente tem que saber o tipo de pele também, se é oleosa, se é mista, se é seca. Sempre quando eu tenho uma pele oleosa, eu vou dar preferência ao gel. Óleo free, sempre quando eu tiver uma pele mais seca, eu posso usar em creme. Ela pode usar com cor, pode usar sem cor. A gente tem até fotoprotetor oral, né? Então, seu paciente vai viajar, vai passar 15 dias no Nordeste, você pode antes entrar com um fotoprotetor oral para ele ir se prevenindo. Não substitui esse filtro, mas ajuda, né? Principalmente para aquele paciente que tem melasma, né? Se a gente pensar no melasma, o melasma é como se fosse um filho, eu costumo dizer. Então, a gente tem que cuidar dele dentro de casa, fora de casa. Por quê? A gente tem que usar filtro, e filtro forte para esse tipo de paciente, tá? Principalmente, lembrando aí para o paciente que tem melasma, tá? Vamos analisar alguns casos, pessoal? Olha o que eu deixei aí pra gente. Esse foi de um artigo que saiu, tá? Viralizou aí na internet para a gente poder estudar. Eu tenho um caso de um elastose desse lado e desse lado nem tanto. Ele tem um envelhecimento, mas não um envelhecimento tão avançado. Então, é um caminhoneiro, tá? Bem legal essa imagem, né? E aí, desse lado que ele tomava sol, o lado que ele dirigia, ele envelheceu muito mais. Eu tenho o quê? Bolsas periorbitais, pés de galinha junto com elastose, linhas na região do músculo frontal, sulco nasogeano, pregas e linhas de marionete. Tenho desse lado? Eu tenho também, Carla, só que aqui eu tenho mais acentuado. Então, quer dizer o quê? Envelhecimento intrínseco e o envelhecimento extrínseco. Eu acentuei esse envelhecimento com o sol, como ele dirigia, ele era caminhoneiro. E aí vai também uma dica bacana, quando você for atender a paciente de vocês, idade, fototipo e saber também, pessoal, o que ela trabalha, qual a profissão dela. É uma profissão que ela fica exposta ao sol? Então você sabe que vai ter que ser um fotoprotetor mais alto, talvez o oral, talvez o químico, o físico. Então, talvez maquiagem também, se for mulher, tudo isso ajuda a formar uma barreira, a proteger a face dessa paciente, tá ok? Olha aí, no caso aí, eu tenho, pelo artigo também, foi publicado, viralizou na internet também, irmãs gêmeas, tá? Essa aqui usava filtro solar e essa aqui não usava. As duas estão envelhecidas? Ok, mas vamos analisar esse tipo de fotoenvelhecimento? Eu tenho uma queda palpebral maior que a dela, mais rugas periorbitais, que é o pé de galinha, maior que essa, sulco nasogeano mais formado, queda, né, de toda essa região, flacidez tissular mais evidente. Por quê? Esse sol está destruindo toda essa fibra de colágeno, impedindo que o neocolágeno produza novas fibras de colágeno, tá? Então, o fotoenvelhecimento é um dos principais fatores que vão prejudicar o tratamento que você vai fazer no paciente, prejudicar a pele dessa paciente, causando um envelhecimento acelerado. Já é comprovado isso, tá? Então, fazer um tratamento legal? Bacana, mas filtro solar sempre, porque senão ela vai investir e não vai ficar feliz com o tratamento. A gente tem que conscientizar, além do câncer de pele também, tá? Outros Carla, é só sol? Não, pessoal, a gente tem outros fatores. Calor, frio, poluição. Então, o que é isso? Agentes poluentes que vão na pele. Por isso que acordou, limpou, usou a vitamina C, que também é fotoprotetora, é legal você falar isso pro seu paciente, coloca o filtro solar.
vai para a rua, está protegido contra sol e poluentes, que também agridem a pele. Condições nutricionais, então pacientes que comem muito açúcar também prejudica. Para paciente que já tem uma doença associada, né? Não citei patologia, estou falando do indivíduo normal, não entrei nesse mérito. E o tabagismo. O paciente que faz uso do tabaco, ele causa vasoconstrição, né? Já é comprovado cientificamente também que a resposta aos tratamentos estéticos nunca serão iguais àquele que não faz uso de cigarro. Causa vasoconstrição, diminui vício da pele. Começa a observar pessoas que fumam há muito tempo, elas têm um vício diferente da pele. Isso é por causa do tabaco. O que ele vai causar? Deixei aí uma listinha. Vasoconstrição, ele lesa a fibra elástica, ele lesa a elastina, ele diminui a síntese do colágeno. E olha só o que ele faz. Ele aumenta a liberação de radicais livres. O que a gente mais quer? Antioxidante, né? Como coenzima Q10, resveratrol, para tentar combater esses radicais livres, o estresse da célula. E quem fuma aumenta a liberação desses radicais livres. Então já é comprovado cientificamente que tem um grau de envelhecimento avançado o tabagista. Então, para a resposta de tratamentos estéticos também nunca serão iguais. Será diferente quando a gente trata de um paciente que faz uso do tabaco, ok? É bom a gente conscientizar. E aqui também essa imagem que eu achei bacana trazer para vocês, aonde eu tenho uma senhora, né, são irmãs gêmeas, que não fazia uso do tabaco, e aqui que fazia uso do tabaco. Então, ela tem linhas, sulco, junção dermoepidérmica mais evidenciadas que a do lado. Ela tem bolsa, né? Ela tem código de barra. Porque quem fuma apresenta código de barras. Porque faz o biquinho. E o fato de você fazer o biquinho, você mexe na musculatura orbicular da boca, músculo orbicular que é um músculo esfíncter, e aí você forma esses códigos de barras. Então, tudo isso vai fazer com que seu paciente tenha também características de uma pele mais envelhecida, tá? O que a gente pode associar também com senilidade e anatomia? Perda de base óssea. Se eu observar aqui essa imagem, eu tenho uma queda desse lado diferente desse. Eu vou ter diminuição orbicular do olho, diminuição dessa região supraorbital, e aí eu tenho uma queda dessa derme, da epiderme, lembra? Perda de zona compartimentada de gordura. Eu tenho coxins de gordura espalhadas pelo rosto. E eu começo a ter diminuição dessa base óssea, reabsorção óssea de malar, de órbita, de mandíbula. Por isso que eu perco o contorno da mandíbula. Aumento dessa potência muscular. Agora mesmo, estou dando aula, né? Formando aqui o fórum para vocês. Estou exercitando essa musculatura. Só que eu estou tendo reabsorção da base óssea. E aí esse paciente começa a ter um perfil topográfico dérmico desequilibrado que a gente fala. Eu tenho uma diminuição de base óssea, eu tenho aumento da potência muscular, eu tenho flacidez tissular e essas zonas de gordura elas podem diminuir ou se deslocar, tá? E aí o paciente fica com aspecto envelhecido. Tudo isso, pessoal, é anatomia do envelhecimento. Então, quando a gente fala de anatomia do envelhecimento, a gente pensa muito da pele. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho parte óssea sendo alterada, parte muscular sendo alterada e coxins de gordura. O conjunto de tudo isso, eu tenho uma mudança na face do paciente. E aí ele fala para você, eu tô derretendo. Então não é que ele tá derretendo, ele tá tendo uma mudança nessa face, tá? Tanto é que tem um artigo que fala sobre isso, né? Que é a quadralização da face. E esse artigo ele descreve os pilares do envelhecimento. Quem são esses pilares do envelhecimento? Flacidez cutânea, porque eu tenho perda de colágeno e elastina. Ação muscular depressora, estou trabalhando orbicular do olho, orbicular da boca, estou trabalhando o zigomático maior, menor, músculo elevador, tudo isso eu estou trabalhando, eu estou tendo uma ação muscular depressora com o passar do tempo. Diminuição volumétrica do compartimento de gordura e um remodelamento ósseo. Daí a procura tão grande pelo ácido hialurônico, para eu tentar remodelar essas estruturas que eu estou perdendo com o tempo. Então, tudo isso eu consigo estudar os pilares do envelhecimento. E qual a importância para vocês, pessoal? Eu estudando o pilar do envelhecimento, quando o paciente chega na minha clínica, eu consigo direcioná-lo, como que eu posso devolver esse aspecto jovial. Então, eu junto aquele slide lá dos pontos de beleza com esses pilares do envelhecimento. E eu vou tratar esse paciente para devolver esse aspecto jovial. Se eu colocar um MD Codes aqui no malar, já fica mais alto. Se eu colocar um botox na periorbicular, no frontal, já fica mais liso e ela vai ter um aspecto jovial. Se eu tratar dessa derme, devolver viço para ela, ela já tem uma coloração mais bonita. E tudo isso associando, ela vai ficando com um aspecto mais jovial. Você ganhou sua paciente, você fica feliz
e ela também. Mas eu preciso entender do envelhecimento para entender as técnicas. Eu preciso entender da anatomia para entender como é que eu vou devolver isso para ela, tá bom? E aí eu tenho o artigo que comentei com vocês, que é um artigo bem legal para vocês estudarem, que é a quadralização da face, tá? Eu vou fechar um pouquinho a câmera para poder mostrar bem para vocês essa quadralização da face. O que é essa quadralização da face, pessoal? Na verdade, esses compartimentos faciais de gordura, né? Eu tenho, quando eu sou jovem, o triângulo invertido, né? E com o envelhecimento, a mudança da estrutura facial faz com que esses contornos e o volume sejam perdidos. E aí eu perco esse triângulo invertido. E aí eu começo a ter o que eu chamo de quadrado. Essa quadralização da face, né, é decorrente do envelhecimento. Na juventude, vamos lembrar, a face tem forma de um trapézio invertido. Com o passar do tempo, ela vai se tornar esse quadrado aí que eu coloquei para vocês, pessoal. Vamos observar a região malar? A região malar vai ser afetada por perda de volume de gordura bucal, que está localizada entre o músculo masseter e o bucinador. Eu tenho alteração no terço inferior da face. Essas alterações, pessoal, elas vão resultar da combinação do dano crônico da luz ultravioleta, lembra do fotoenvelhecimento? Associo com perda de gordura subcutânea, mudanças dos músculos de expressão facial e do pescoço, lembra do platisma? Também vai influenciar. Mudanças gravitacionais por perda de elasticidade, diminuir quem? Elastina e colágeno. Remodelamento de estrutura óssea e também da cartilagem. Outra coisa que eu posso lembrar também, pessoal, a dentição e a reabsorção dos ossos maxilares e mandibulares, eles resultam na perda generalizada do tamanho do volume. Daí esse queixo, se você observar, ele vai rodar anteriormente, ele fica um pouco mais afilado e protuso. Então, além de diminuir volume labial, por isso que o pessoal procura o preenchimento de lábio, eu também tenho a queda da ponta do nariz, que é a pitose que a gente fala. E aí a gente tem o quê? Uma perda dessa aparência do lábio superior. Então, a paciente, ela reclama muito, né, do aparecimento de rugas, de sulcos, por quê? Eu tenho perda dessa gordura facial, associada a uma reabsorção óssea. Então, com a idade, a gente começa a aumentar o que a gente chama de crosslink, né? Tendo seu volume reduzido, né, da elasticidade. Então, esse envelhecimento extrínseco, né, essa exposição ao sol, mas também tabagismo, excesso de álcool, má alimentação, esses fatores extrínsecos associados a essa musculatura, eles vão estar diretamente agindo, né, nesse envelhecimento, pessoal. Então, aí a gente começa a aparecimento de rugas, tá ok? Então, a gente associando tudo isso, a gente começa a ter a quadralização da face. Lembra disso, eu vou deixar de ter um triângulo para ter um quadrado. E é isso que o pessoal não quer. Então, o ácido hialurônico, botox, bioestimulador de colágeno, microagulhamento, além de alguns aparelhos, né, vão agir de forma que eu tente reestruturar essa face, tá? Então, esse artigo, ele comenta sobre tudo isso, então por isso que eu coloquei na aula, para que a gente possa estudar. Tudo bem, pessoal? Então, é assim que a gente vai trabalhar, sabendo da anatomia do envelhecimento e os pilares. E esse é o compartimento de gordura que a gente tem, pessoal. Esse compartimento de gordura, é bem legal essa imagem, porque é de outro artigo esse. E ele mostra para vocês como que é uma mulher aos 35 anos, o compartimento de gordura, até fechei a câmera para vocês verem bem. Como que é uma mulher de 45 anos, tá vendo que já tem deslocamento dessa zona de gordura e reabsorção de gordura? E mais de 55 anos. Por isso, quando eu vou propor um tratamento para essa paciente, eu vou propor esse tratamento, pessoal, de maneira que é diferente eu tratar uma mulher de 20 aos 35, de 35 aos 45, de 45 a 55, é diferente a pele, tá? E é diferente também o coxim de gordura. Então, tudo isso eu tenho que analisar. Verificar triângulo, né? Se está invertido, indicar também quando já está quadralizado. Então, analisar essa face, como a anatomia te ajuda nisso, tá? Para você poder partir aí para os métodos de estéticas que são tantos os recursos, né? Eu deixei um resumão para vocês anotarem, ficarem craque em anatomia do envelhecimento e poderem trabalhar aí plenamente no consultório de vocês. Septo orbital enfraquece, né? O septo da órbita. Protusão de gordura palpebral superior e inferior, então eu tenho queda da pálpebra superior e inferior, perda de volume malar, que isso o pessoal reclama muito, né? E aí o rosto ele começa a cair, perda de volume bucal, a procura pelo ácido hialurônico, perda de gordura subcutânea, então aqueles coxins de gordura,
remodelamento ósseo, principalmente de maxila e mandíbula. Lembra da dentição que eu comentei com vocês? Então, a pessoa vem procurar a gente para ângulo de mandíbula, né? Fazer o ângulo da mandíbula, fazer o mento, né? Pitose do nariz. Então, realmente, a pessoa fala, meu lábio diminuiu, eu não tinha essa boca pequena. A pitose nasal vai ocorrer e isso tem uma aparência também de diminuição do lábio inferior, tá? Tudo isso acontece. Deixei nessa aula também, para ajudar vocês, a diferença de uma ruga dinâmica para uma ruga estática, tá? Essa aí é o exemplo de uma ruga dinâmica, porque ela está forçando, ela está fazendo um movimento para que essa ruga apareça. Então, ela tem como causa a contração dos músculos. Essa musculatura, pessoal, facial, é uma musculatura delicada. Para a gente que é da área de anatomia, a gente sabe que apenas curso em cadáver fresco te possibilitam essa estrutura, esse estudo, tá? Porque na hora que a gente faz a retirada da pele, eles estão fixados na pele, então a gente acaba perdendo alguns músculos. Então, a ruga dinâmica tem como causa a contração. Então, tô sorrindo, tô abrindo e fechando o olho, eu faço esse movimento o dia todo, tá? A contração da pele se aglomera e isso forma essa ruga aí que a gente fala que é a ruga dinâmica. Essa ruga dinâmica, né, ela tem a ver com Botox. Com Botox eu consigo tratar essa ruga dinâmica, tá ok, pessoal? Olha aí, deixei um exemplo de uma ruga dinâmica no músculo frontal. E uma ruga estática é aquela que a pessoa parada, pela falta de elasticidade da pele, ela já aparece, tá? Então, tô parada, já tá aparecendo a ruga de marionete, pé de galinha, que é a ruga periorbicular. Quem que vai aumentar isso? Nutrição, sol e tabagismo. Então, eu tenho que cuidar desses fatores do meu paciente para que essa ruga não se torne estática. Olha só, sulco nasogeano estático, dá para ver? E sulco nasogeano estático se expandindo até para a marionete, ela tenha também elastose. Ela também tem código de barra. Então, vamos fazendo aí toda a análise das pacientes que aparecem para a gente, tá? E vamos analisar as celebridades? É sempre bacana a gente fazer isso. Olha só, né? Então, o que ela mudou de 2005 para 2018? Olha o malar dela. O malar dela parece estar um pouco mais alto, né? A sobrancelha ainda torna-se arqueada, né? Mas aí ela começa a ter aqui, ó, um sulco nasogeano bem leve, um sulco nasogeano bem leve, mas ela apresenta aqui o jaws, né? Que é essa porção aqui, que já começa a ter queda daqui para cá, né? Do lateral para o medial, e aí ela já tem aqui um jaws, por isso que eu deixei para vocês, mas ela continua linda e plena. E aí, né? Uma linda mulher, sempre linda, mas a gente vê já uma diferença, né? Aqui ela tinha um pouquinho de pé de galinha em 2007, tá certo que aqui ela tá sem sorrir, mas tá um pouco mais lisa a pele. É claro que tem Photoshop, tem tudo isso, mas uma maneira legal de você estudar filtro solar é você entrar na farmácia e ficar lendo sobre filtro. De uma maneira legal de estudar sobre harmonização facial, sobre anatomia do envelhecimento, né? Então, olha um filme, olha uma propaganda e começa a olhar os artistas, o antes e o depois deles, né? Como é que eles estão. Ela praticamente não mudou nada, mas é só pra gente observar alguns pontos anatômicos, né? Para vocês fazerem treinar em casa mesmo, tá, pessoal? E o Alok, né? E aí ele fez, né? Ele mesmo falou que ele fez o preenchimento de mandíbula, olha como ele tem o ângulo de mandíbula, e de mento também. Então, tem homens que pedem para ficar mais mascularizado, deixar um pouco mais quadrada a mandíbula. Então, tem gosto para tudo, pessoal, tá? Então, ele mesmo diz na entrevista que ele fez, como teve a mudança do ângulo da mandíbula. Então, o que eu costumo dizer para os meus alunos? Que a anatomia ela é de cada um, né? Quando eu dou aula, eu sempre falo isso. Seja bonita como você. Tem gente que sofre, que às vezes não consegue ser bonita como tal atriz. Então, cada um tem seu perfil, né, anatômico, cada um tem a sua beleza. E quando a gente vai tratar o nosso paciente, é importante a gente levar isso para ele, né? Sejamos conscientes, sejamos elegantes. Então, vamos fazer harmonização, vamos fazer procedimentos, mas sempre com segurança, sempre sabendo anatomia, sabendo aonde você vai colocar o seu produto. Se tiver que tirar, esse produto é possível tirar. Então, saber anatomia é importante por isso. Estudar artigos, estudar livros, fazer cursos, se aperfeiçoar. Então, esse fórum, ele torna-se fantástico por isso, né? Vários profissionais reunidos, passando um pouquinho de conhecimento para vocês. Eu fico à disposição para quem quiser, através de rede social, ou para quem precisar, pode me chamar. Eu adoro conversar com vocês, porque a gente sempre aprende, né? Quando a gente ensina, a gente aprende. E isso que é o bacana de dar aula também. A gente estuda para passar para vocês, né? Então, um beijo grande, né? Fizemos esse fórum aí durante a quarentena. Espero que vocês estejam bem e um beijo para vocês. Eu sempre falo que quando a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente já está envelhecendo. Então, envelhecer é evoluir.
E todos nós estamos envelhecendo a cada segundo. Então vamos envelhecer com saúde, com dignidade, brincando aí com vocês um pouquinho. Então, só para a gente finalizar, um rosto bonito vai envelhecer, um corpo bonito vai mudar, mas uma bela alma sempre será uma bela aula, uma bela alma. Então, essa é a dica aí para vocês. Cuide-se, fique bem. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. Beijos, professora Carla.